Eu sei que isso vai soar como esquizofrenia ou algo do tipo, e honestamente não posso dizer que não suspeito que posso estar enlouquecendo. Antes de continuar, gostaria de dizer que, no mínimo, isso é verdade do meu ponto de vista, e estou sinceramente considerando a possibilidade de estar realmente enlouquecendo. Desde que era criança, minha avó me dizia que eu podia ver demônios. Quando eu era muito jovem, morava em uma casa conhecida por ser assombrada, e meus familiares sempre diziam que eu falava sobre o velho no meu quarto. Minha avó é frequentemente desacreditada pela família, pois meus pais não acreditam no paranormal. Voltando ao motivo deste post. Desde que era criança, vejo aparições, pessoas sombrias e até algo que uma vez parecia ser minha irmã. Também já fui levado para fora da casa no meio da noite pelos meus pais, apenas para encontrar as portas trancadas atrás de mim. A casa em que moro atualmente também é considerada assombrada, de certa forma, por alguns membros da minha família, embora meu pai, com quem moro enquanto frequento a escola, não se importe com o paranormal. Quando eu estava no ensino fundamental, de repente tive um amigo imaginário. Quando a conheci pela primeira vez, era tarde da noite na casa do meu primo, que também é conhecida por ser extremamente assombrada pela família dele. Eu e meu primo, a quem chamarei de K, estávamos falando sobre espíritos e os tipos de encontros que já tivemos, enquanto nos sentávamos no quarto escuro dele, iluminado apenas pela luz do corredor do lado de fora. Quando a conheci pela primeira vez, imediatamente senti que precisava protegê-la, e às vezes até pensava nela como uma irmãzinha. Enquanto conversávamos sobre demônios, isso foi o que vi. Alguém estava agarrado no canto do teto, falando comigo. Quando ela desceu, tive a primeira boa visão dela. Ela era definitivamente bonita. Tinha longos cabelos vermelhos brilhantes, olhos vermelhos e brancos. Era menor e mais baixa que eu, e tinha um grande rabo de escorpião preto. Eu imediatamente comecei a conversar com ela por um tempo, deixando K um pouco desconfortável no processo, mas ele já estava acostumado. Ela me disse que seu nome era Kuru, pronuncia-se Kuro. Comecei a passar cada vez mais tempo com ela, e ela me seguiu até em casa. Cuidadosamente, garanti que meus pais não descobrissem sobre Kuru, para evitar uma bronca severa. Depois que Kuru me seguiu até em casa, a família de K não teve mais experiências paranormais, e as minhas aumentaram constantemente. Mas não era ruim, pois Kuru me protegia delas. Depois de um longo tempo, cerca de 8 meses, levei Kuru comigo quando voltei para a casa de K para uma noite do pijama. Naquela noite, Kuru agiu de forma estranha, tentando ser notada por K, mas como esperado, sem sucesso. Mais tarde naquela noite, foi a última vez que a vi. Lembro-me de ela dizer que ia se esconder. Quando cheguei em casa, não a vi mais, e as últimas palavras que ela me disse foram que alguém estava procurando por ela. Como eu disse antes, isso aconteceu no ensino fundamental, numa época em que crianças geralmente não têm amigos imaginários. Recentemente, aprendi sobre uma doença chamada Kuru, encontrada em pessoas que praticam canibalismo, o que torna tudo ainda mais estranho, pois eu não fazia ideia sobre isso na época. Ultimamente, tudo se acalmou. Nenhuma aparição, figuras ou até mesmo os sussurros ocasionais. Estava tudo tranquilo e calmo, até hoje. Eu estava sentado na sala de estar, ouvindo YouTube, enquanto meu pai e meu avô assistiam TV. Então começou. Primeiro, vi uma pequena luz branca no meio da sala. Depois ouvi um assobio doentio. Eu assobio muito, e no começo parecia o meu próprio assobio. Então fiquei calmo e saí de vista dos meus familiares antes de deixar o pânico tomar conta. Depois de 30 segundos, tudo parou e decidi lavar a louça, mas fiquei completamente apavorado com meu reflexo. Quando olhei para meu reflexo na janela da cozinha, ele estava com aquele efeito de mostrar duas imagens sobrepostas. A mais próxima parecia normal, mas a que estava sobreposta era mais do que um pouco estranha. A primeira coisa que notei foram garras nas minhas mãos no reflexo,
garras que pareciam ter pelo menos 1 polegada de comprimento. A outra coisa que notei foi que meus olhos e a área ao redor deles não tinham um segundo reflexo. Ao ver isso, fui tomado por uma sensação horrível de pavor, como se tivesse visto algo verdadeiramente perturbador, algo diferente dos meus encontros habituais. Enquanto escrevo isso, continuo ouvindo sons de rosnado que minha família diz não ouvir, ao ponto de estar ficando tão alto que meus ouvidos se contraem em resposta. Desculpe por estar tudo mal organizado, estou meio apressado. Não estou pedindo que ninguém acredite no que digo, já que nem eu mesmo tenho certeza disso, e até o momento não fui diagnosticado com nenhuma doença mental por profissionais. Ei pessoal, eu gerencio um salão comunitário bem antigo. Pelo que me foi dito pelo meu chefe, que é meu tio, nunca houve atividade paranormal no salão. Desde que comecei a trabalhar lá, há pouco mais de 2 anos, uma série de eventos começou a ocorrer no salão do lounge no andar de cima, e o mais frequente e repetitivo é a TV ligando sozinha. Para contextualizar, é uma daquelas TVs de projeção Samsung bem antigas, com um sistema de som grande embutido na base. Ela fica bem na entrada. Quando isso começou, a TV ligava quando eu estava saindo, e eu não percebia, o que me fazia levar bronca por deixá-la ligada. Com o tempo, parecia que a TV fazia questão de ligar no momento em que eu entrava no salão ou enquanto eu atravessava o salão para sair, para que eu visse. Isso não acontece com nenhum outro funcionário, e nunca foi um problema nos últimos 20 anos que meu tio esteve no salão. Eu gostaria de atribuir isso a uma falha técnica, mas um evento significativo aconteceu no início do ano que me fez pensar o contrário. Ao lado do meu escritório, no andar de cima, há um corredor que leva aos banheiros. É um corredor bem curto, mas incrivelmente escuro, e é a única parte do salão que me dá arrepios. Minha experiência passada com o paranormal me ensinou que, se você não der atenção, tende a te deixar em paz. E é isso que eu faço. Infelizmente, isso nem sempre funciona. Uma noite, eu estava fechando meu escritório e senti como se alguém estivesse me olhando intensamente do corredor. Eu tenho um app de EVP no meu celular chamado GhostTube. Não dou muita credibilidade para esses apps. Geralmente uso por diversão. Eu já andei pelo salão com ele para identificar onde estão todos os pontos de eletricidade relacionados à fiação do prédio. Assim sei onde devem ocorrer picos de energia quando eu ligar o app. Normalmente, na entrada do meu escritório, há uma resposta de baixo nível. Abri o app e ele subiu para um nível médio e gerou as palavras: "Venha aqui." E tudo no meu corpo me disse para correr. Então foi o que fiz. Saí voando pela porta, desci as escadas, ainda trancando as várias salas enquanto saía, além de ativar o alarme e trancar a porta da frente, e fui para casa. No momento em que chego em casa, recebo uma ligação do meu tio perguntando se eu tinha trancado as portas, porque algo ou alguém acionou os sensores da porta da frente até o topo das escadas e dentro do salão lounge. Ele exigiu que eu voltasse para verificar, mesmo sabendo que tudo estava trancado. Voltei, e de fato, todas as portas estavam trancadas. Então, parece que isso me seguiu enquanto eu corria para fora. Esperou até que eu fosse embora, e depois acionou todos os alarmes ao voltar para o andar de cima. Normalmente, não tem uma presença tão forte assim. Isso só começou a se intensificar depois que tentei me comunicar com isso. Desde então, continuei a ignorá-lo, mas parece que está tentando chamar minha atenção e não sei o porquê. Alguém já passou por algo semelhante? O que posso ou devo fazer? Sei que algumas pessoas vão dizer que isso quer me dizer algo, mas quando tentei inicialmente, me deu uma sensação muito perigosa. Há alguns anos, fui acampar perto do lago Green Peter por alguns dias.
Começamos perto do lago, mas a cada noite nos aventurávamos mais nas montanhas. Na segunda noite, encontramos um lugar a uns 30 minutos a leste do lago, numa altitude razoável, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Já era tarde e estávamos bebendo, jogando cartas e tal, e eu decidi dar uma volta ao redor do acampamento. Estávamos no topo de uma montanha, olhando para um pequeno vale, e do outro lado desse vale, quase em um penhasco, eu vi um orbe azul. Estava a aproximadamente 1 quilômetro de distância e desaparecia e reaparecia lentamente, mas era bem visível para mim. Chamei todo mundo e todos também viram. Um dos caras tinha um monocular de visão noturna PVS-14, então ele pegou para ver se conseguíamos uma visão melhor. Para quem não conhece os dispositivos de visão noturna, o PVS-14 é um dispositivo passivo de visão noturna. Ele intensifica os fótons recebidos e ilumina a imagem em vez de emitir luz infravermelha por conta própria. Assim, você pode ver as fontes de luz mais fracas com ele, até mesmo estrelas invisíveis a olho nu. Ele também consegue captar luz infravermelha. É uma tecnologia incrível. Tentamos observar o orbe com a visão noturna, mas ele não estava lá. No entanto, ainda era visível a olho nu. De alguma forma, esse orbe não era detectável pela visão noturna. Tentei ajustar o dispositivo, mas não importava o que eu fizesse, ele não aparecia na visão noturna. Era como se o orbe estivesse emitindo uma frequência de luz que o equipamento não conseguia captar, mas eu não sei o que poderia ser. Alguém já teve uma experiência semelhante? Eu ficaria curioso em ouvir a opinião de veteranos ou pessoas mais familiarizadas com esse tipo de visão noturna, porque, pelo que eu sei, isso não deveria ser possível. Porém, aconteceu e todos nós vimos. Ultimamente, tenho passado por algumas coisas estranhas na minha casa e estou começando a pensar que pode haver alguma atividade fantasmagórica. Nas últimas noites, tenho acordado no meio da noite com o coração acelerado e uma sensação forte de medo, como se alguém estivesse me observando. É uma sensação incomum que fica comigo por um tempo antes que eu consiga relaxar o suficiente para voltar a dormir. Nunca tive esse tipo de problema antes. A coisa mais estranha aconteceu ontem. Eu fechei a porta dos fundos do meu apartamento antes de ir dormir. Tenho certeza disso porque sempre verifico todas as fechaduras antes de dormir. Quando acordei, a porta dos fundos estava aberta e o quarto estava gelado. A temperatura estava extremamente fria, semelhante à sensação de um freezer aberto. Imediatamente fechei a porta, mas tudo isso me deixou confuso. Quando contei aos meus pais, eles não ficaram surpresos. Eles já haviam notado a porta se abrindo sozinha quando deveria estar trancada. E só para esclarecer, caso alguém pense que poderia ter sido uma rajada de vento, a minha tranca é um all drop. Pesquise sobre isso. Não há absolutamente nenhuma maneira de uma brisa ter aberto a porta. Ela é projetada para ficar segura. Mas isso é só a ponta do iceberg. Também aconteceu uma coisa estranha quando eu me mudei pela primeira vez. Eu estava em uma chamada com um amigo enquanto jogava, e do nada ele me perguntou: por que ele continua chamando seu nome? Vai lá ver. Fiquei confuso porque não havia mais ninguém na casa comigo, então perguntei o que ele queria dizer. Ele insistiu que ouviu um homem velho chamando meu nome e pensou que era meu avô. Mas aqui está o problema. Não havia mais ninguém no apartamento e meu avô não mora comigo. Toda essa situação me assustou e ficou pior quando eu mesmo ouvi meu nome sendo chamado enquanto estava sozinho em casa. Normalmente é uma voz baixa, como se viesse de algum lugar distante, mas quando vou verificar, nunca há ninguém lá. Os cães de rua perto do meu apartamento estão se comportando de maneira estranha. Eles uivam como loucos quase todas as noites. Já convivi com cães de rua antes e eles geralmente não se comportam assim. O latido alto e incessante que dura horas costuma começar tarde da noite. Uma vez, meu pai tentou espantar os animais barulhentos jogando pedras, mas não funcionou muito bem.
E então há a coisa mais estranha de todas. Uma noite, eu estava no último andar do meu prédio, que tem um terraço aberto, apenas relaxando e conversando com o mesmo amigo que ouviu a voz. Estava tirando fotos do céu, tentando capturar as estrelas. Depois que voltei para dentro, fui olhar as fotos e encontrei uma que eu definitivamente não tirei. A imagem não era do céu nem das estrelas. Em vez disso, estava cheia de luzes estranhas e orbes coloridos, como algo saído de um programa de caça-fantasmas. Não faço ideia de como essa foto apareceu, e isso me assustou muito. Essas coisas são coincidências ou o meu apartamento está sendo assombrado? Não tenho certeza se ou como devo postar isso. Ainda estou tentando entender o que experimentei e se tudo estava apenas na minha cabeça, talvez assustado pelo evento que participei ontem à noite. Sempre tive um interesse superficial pelo oculto. Fui criado em um lar wicano, embora hoje eu seja firmemente agnóstico. Ainda assim, gosto de ouvir histórias sobre coisas antigas e lugares que dizem ser assombrados. Eu gosto de caça-fantasmas e de me assustar. Também sou cientista e costumo abordar as coisas de uma maneira bastante pragmática, analisando o que estou vivenciando sob uma ótica objetiva. Dito isso, sou bastante intuitivo, então, quando tenho uma sensação estranha, não a ignoro imediatamente. Em vez disso, fico com ela para entender melhor o que estou observando. Ontem à noite, participei de uma apresentação de objetos assombrados com Greg e Dana Newkirk no Stanley Hotel. Se você não sabe quem eles são, eles estão por aí há uns 20, 30 anos, de alguma forma, caçando fantasmas e criptoides online. Mais recentemente, eles se especializaram em exibir sua coleção de objetos supostamente assombrados, e a apresentação foi sobre como nossa experiência humana, narrativa e personificação de objetos, de certa forma, cria os fantasmas que vemos. Greg afirmou com precisão que todos nós somos máquinas de fantasmas e que muitas vezes, quando experimentamos algo, esse algo nos mostra um aspecto de nós mesmos. Eles destacaram especificamente os objetos como recipientes, onde, se as pessoas colocarem energias em um objeto, coisas estranhas podem acontecer. Eles até nos convidaram a fazer isso com alguns dos objetos em exibição. No geral, foi uma apresentação fantástica e o casal é excelente contador de histórias. Recomendo fortemente participar de um dos eventos deles. Após a apresentação e o meet and greet, eu e o amigo que levei fomos dar uma olhada em alguns dos objetos assombrados e depois fomos embora. Tive uma sensação distinta de que estava esquecendo algo no prédio enquanto caminhávamos até meu carro e brincamos que provavelmente deixamos algo com os objetos que estávamos encarando. Deixei meu amigo em sua casa, conversamos um pouco e então me despedi. Moro em Denver. Logo era uma viagem de 1h30 por uma estrada sinuosa à noite até chegar em casa. Vale a pena mencionar que eu não estava particularmente assustado com o evento. Estava entretido e intrigado, mas não assustado como acontece quando se vai a um filme de terror. No entanto, ao entrar novamente no carro, senti distintamente que eu não estava sozinho. Olhei para o banco de trás e depois para o retrovisor e não vi nada. Ainda assim, tinha essa sensação esmagadora de que havia algo ali. E se eu me concentrasse demais em tentar ver isso, eu acabaria me assustando. Quando tive essas sensações estranhas no passado, normalmente parava para confirmar meus sentimentos e tentava acalmar o desconforto falando com o vazio, mesmo sabendo que provavelmente estava sozinho. Fiz isso. Ordenei que essa presença fosse embora. Esperei, inspecionando o retrovisor enquanto ligava o carro. Mas a sensação não foi embora. Apenas permaneceu pairando entre os 2 assentos traseiros. Eu não queria sair do carro e sabia que tinha uma longa viagem pela frente. Então apenas pedi ao espaço que não mexesse comigo e segui em frente.
A sensação dessa presença permaneceu, e quando estava entrando na East Parkway em direção a Lyons, fiquei cada vez mais desconfortável. Era como se eu olhasse com muito cuidado para a escuridão do retrovisor, veria algo. Para acalmar meus nervos, coloquei minha bolsa no console central e convidei o que quer que fosse a sentar no banco do passageiro. Porque por que não? Não consigo explicar adequadamente o quão estranho isso me pareceu. Era como se todo o lado direito do meu rosto estivesse queimando, e toda vez que eu olhava para o lado, embora não pudesse ver nada visivelmente, eu sentia que estava olhando para algo, e que esse algo estava olhando de volta. Tive essa sensação esmagadora de que precisava apenas focar na estrada. Estava completamente escuro nas montanhas à noite, e eu estava preocupado que pudesse atropelar algum animal selvagem. Liguei a música e comecei a cantar com as músicas enquanto descia a estrada sinuosa. Toda vez que eu me distraía, tinha esse impulso, quase como um comando interno, para prestar atenção na estrada e ser cuidadosa. Isso continuou até eu chegar em Lyons, cerca de 20 e 30 minutos depois. Quando virei para a 36S em direção a Boulder, perguntei ao espaço se ele pretendia ficar comigo durante todo o trajeto de volta para casa, o que não me agradava muito. Claro, não houve resposta, mas depois de 1 ou 2 quilômetros pela 36S, senti um choque muito forte na parte de trás do meu crânio. Parecia que eu tinha sido eletrocutada, e isso me assustou. Foi quando percebi várias luzes giratórias de um carro de polícia mais à frente. Presumi que alguém havia sido parado, mas, como era uma estrada de mão dupla e estava completamente escuro, reduzi bastante a velocidade. Quando cheguei à cena, percebi que, na verdade, era um acidente tão recente que a ambulância ainda não havia chegado. Os policiais estavam direcionando o tráfego para dar meia volta, e nesse momento, percebi que provavelmente o acidente havia sido fatal. Enquanto estava fazendo o retorno, olhei pela janela do passageiro, além da presença que estava naquele assento durante toda a viagem, e vi uma pessoa deitada na estrada. Tive uma vontade irresistível de dizer: "Vá salvá-la." E acredite ou não, naquele momento, a presença desapareceu. Dei a volta e encontrei um lugar para parar. Ainda tinha 1 hora de viagem pela frente e estava completamente assustada. Não sei o que aconteceu. Honestamente, estou meio convencida de que imaginei tudo. Na minha mente, estava visualizando esse passageiro como uma pequena figura, de cor cinza opaca, e que só poderia descrever como algo ressecado. Tinha cabelo como dreadlocks e órbitas no lugar dos olhos. Foi super estranho de pensar. Não sentia algo assim há anos, e não sei o que era, ou por que estava lá, ou por que desapareceu quando encontrei o acidente. Consegui chegar em casa sem problemas, mas não dormi bem naquela noite, e estou refletindo se só tenho uma imaginação hiperativa. Alguém já passou por algo assim? Alguma opinião se estou ficando louca? Minha amiga e eu, ambas mulheres na faixa dos 40 anos, fomos ao campo de batalha de Stones Creek para fazer uma investigação paranormal. É um ótimo local. Passamos várias horas caminhando pela floresta, do início da noite até a madrugada. Captamos vários EVPs, fenômenos eletrônicos de voz, e tiramos várias fotos interessantes perto dos canhões, com algumas áreas enevoadas que não estavam visíveis, mas apareceram nas fotos. Depois, atravessamos a Nashville Pike até o cemitério, onde fomos recebidas, via gravador digital, por um espírito simpático que disse educadamente que era um prazer nos conhecer e que seu nome era Glória. E então não ouvimos mais nada. Após 1 hora, por volta das 10h15 da noite, decidimos voltar para o campo de batalha, mas dessa vez, pelo lado de trás, seguindo um caminho que ainda não tínhamos percorrido. Quando começamos a subir, paramos para olhar os carrinhos e outros canhões, ouvindo apenas sons normais ao nosso redor, corujas, insetos, etc. Mas,
Assim que nos viramos e começamos a descer o caminho, com as luzes desligadas, já que não precisávamos delas por causa da lua cheia, ouvimos um som massivo de galhos e árvores se quebrando e estalando. As árvores estavam balançando. Era tão alto que parecia que o barulho vinha em nossa direção e depois para trás. Fiquei paralisada e Trena, minha amiga, começou a recuar rapidamente. O barulho parou rapidamente, assim como tudo ao nosso redor. Foi estranho e assustador. Decidi que devíamos ter assustado algum animal, então anunciei em voz alta: "É só um cervo." Liguei minha lanterna de cabeça e a apontei em direção à floresta. Um bosque de cedros. Estávamos a cerca de 4 metros da entrada da floresta. E sim, eu vi. Brilhos de olhos. Vários. 2, 3, 5. Muitos. Trena, agora ao meu lado, também estava olhando para aqueles olhos nos observando, quando um par de olhos começou a se mover na nossa direção. Aumentei a intensidade da lanterna e vi as árvores, as folhas, mas nenhum animal, apenas grandes massas escuras com olhos que brilhavam. Não eram brancos, nem amarelos, mas eram grandes. Tudo aconteceu muito rápido. Enquanto percebíamos que um deles estava se aproximando lentamente, também notamos que estávamos no topo de uma encosta e aqueles olhos estavam mais altos, nas árvores. O que estava se movendo para frente se levantou e fez um barulho alto, como se tivesse pisado forte. Não tenho certeza do que foi, mas corremos. Não faço ideia do que encontramos. Sou grata por não ter nos seguido. Não acho que tenha sido uma ameaça, na verdade. Acho que só estava nos observando e talvez não esperasse que nos movêssemos em sua direção. Acho que só queria que fôssemos embora. E nós fomos. Alguém tem alguma ideia do que poderíamos ter visto? Pesquisamos imagens de olhos brilhando no Google, e o mais próximo que encontramos foi um lince. Mas acho que não há linces em Stones Creek, e eles não andam em grupos. Havia vários pares de olhos. Eu realmente não sei. Não sei se essa história se encaixa em outro lugar, mas venho pensando muito nisso ultimamente e realmente quero compartilhar. O ano exato em que isso aconteceu está meio vago para mim, mas acho que foi há cerca de 7 ou 8 anos. Eu tinha um celular LG mais antigo, que ainda tenho, agora que penso nisso, e usava o tempo todo para assistir vídeos no YouTube, jogar, usar Snapchat e outras coisas do tipo, já que era um dos primeiros celulares com tela sensível ao toque que eu tive, então estava empolgado para usá-lo, para dizer o mínimo. De qualquer forma, notei que o telefone ocasionalmente apresentava alguns bugs estranhos, como o meu papel de parede que saía do lugar, ou o celular que desligava e ligava sozinho de vez em quando. Mas eu atribuí isso ao fato de o telefone ser relativamente barato e de qualidade inferior, o que com certeza explicava a maioria das coisas estranhas que aconteciam. Mas houve uma vez em específico em que o celular apresentou um bug que realmente me assustou. Eu tinha aberto o aplicativo do YouTube e começado a assistir a vários clipes do filme original E.T. no meu quarto. Os clipes em si não me assustaram, mas o que aconteceu depois foi o que me deu medo. Eu desliguei o telefone, mas ao ligá-lo um segundo depois, notei algo que fez meu coração parar por um momento. O papel de parede original de gotas de chuva que eu tinha na tela de bloqueio foi substituído por uma imagem do palhaço E.T. O fundo era todo branco e ele estava bem no centro, me encarando com a mão levantada, como se estivesse acenando. Naquele momento, eu deixei o telefone na cama e subi as escadas, só para me afastar por um momento. Eu não costumo me assustar facilmente, mas isso me deu um arrepio na espinha que eu não consegui ignorar. Quando voltei, a imagem tinha sumido e meu telefone estava normal de novo. Se isso já não fosse estranho o suficiente, quando voltei para olhar o vídeo que estava assistindo, notei que não havia nada no vídeo que contivesse aquela imagem específica do Haiti que apareceu na minha tela.
Nada no vídeo, nada na miniatura. Tentei procurar no Google para ver se encontrava a imagem, mas também não encontrei nada. O mais estranho é que a imagem foi cortada especificamente para a orientação vertical do meu telefone, enquanto nada no vídeo do YouTube tinha algo assim. Procurei na internet para ver se era algo comum vídeos do YouTube mudarem o papel de parede do celular para a miniatura do vídeo, mas não encontrei nada relacionado. Eu entendo totalmente a ironia dessa situação envolvendo o E.T. o palhaço, sendo todo assustador e tal. Além de se alimentar de crianças, eu tinha cerca de 15 anos na época, mas isso realmente me assustou. Algo assim nunca aconteceu de novo com meu celular, nem mesmo em outros vídeos do E.T. Alguém já passou por algo parecido? Alguém pode dar alguma explicação sobre o que poderia ter acontecido? Muito obrigado por ouvir e por qualquer resposta que puderem dar. Um detalhe adicional é que já aconteceram coisas estranhas em nossa casa que tanto eu quanto minha família notamos. Nada exatamente super louco, mas coisas que não conseguimos explicar direito e que eu adoraria compartilhar em outro momento. Não tenho muita certeza de como descrever essa experiência de forma sucinta, ou se este é o lugar certo para isso. Venho pensando nisso desde o verão de 2012, só tendo mencionado para algumas poucas pessoas. Acho que estou escrevendo isso em parte para finalmente colocar para fora e também para ver se alguém já teve experiências semelhantes ou uma explicação do que pode ter acontecido. Para começar, aqui está algum contexto. Em 2012, eu estava morando em uma área costeira no nordeste dos Estados Unidos, trabalhando para uma agência que monitorava e aplicava o cumprimento de normas ambientais. Prefiro manter o estado e a agência em segredo, pois não tenho certeza da legalidade de falar sobre isso. Contudo, eles emitiam licenças para a construção de estruturas e obras ao lado de habitats de áreas úmidas protegidas. Normalmente, essas estruturas eram coisas como piers, docas, diques, etc. Meu trabalho consistia em visitar essas propriedades com uma cópia da planta incluída no pedido de licença, depois tirar medidas e às vezes fotos, e compará-las com a planta para garantir que o requerente só tivesse feito o trabalho que disse que faria, e nada mais. Nesse dia em particular, eu tinha alguns locais para visitar, e um deles era verificar uma doca que supostamente foi construída em um quintal que se estendia por um pântano salgado até a baía. Isso tudo aconteceu em uma área bem abastada, com muito dinheiro antigo e muitas casas que me deixariam nauseado ao descobrir quanto valiam. Se você estiver imaginando um bairro com casas muito espaçadas, muito grandes, com paisagismo impecável e vistas para a água, está no caminho certo. O que diferenciava essa casa das outras, mesmo enquanto eu estacionava na rua, era o quão completamente errada ela parecia para o local onde estava. Ela estava situada no canto interno de duas ruas, com uma casa de cada lado, e parecia incomparável com seus vizinhos, que eram ambas casas muito grandes e com aparência nova, como descrevi antes. Esta era uma construção de 2 andares com aparência abandonada, como se estivesse esperando ser leiloada. Tinha revestimento de madeira apodrecida, um telhado caindo aos pedaços e um gramado que parecia não ser cortado durante todo o verão. Na verdade, a única coisa que não parecia antiga e mal cuidada era a cerca branca, que estava impecável, como se tivesse sido pintada na semana anterior. Verifiquei e revirei o endereço e a planta várias vezes, descobrindo que, embora eu estivesse no endereço correto, a casa não parecia em nada com o que estava na planta, parecendo ter um formato diferente. Depois de confirmar que as casas adjacentes também tinham os endereços certos, me aproximei da porta da frente, apenas para encontrar a porta de tempestade aberta e a porta de tela fechada, mas rasgada em vários lugares. Agora, embora meu trabalho não exigisse que eu fizesse visitas enquanto o proprietário estivesse lá, ou mesmo informá-los de que eu estava chegando, eu sempre tentava a porta da frente primeiro,
para que os donos não pensassem que eu era apenas algum estranho bisbilhotando no quintal deles. Bati e toquei a campainha algumas vezes, confuso pelo fato de ninguém atender, já que certamente alguém tinha que estar em casa, se a porta estivesse aberta. Depois de esperar um pouco, decidi que as pessoas que moravam ali poderiam estar no quintal e que eu as avisaria que estava lá quando desse a volta. O único problema era que não havia como dar a volta. A cerca branca impecável, que provavelmente tinha 1,80 de altura no ponto mais baixo, não parecia ter nenhum portão, conectando-se perfeitamente às cercas dos dois vizinhos. Embora isso me parecesse estranho, não era algo com o qual eu não tivesse me deparado antes. Algumas pessoas não tinham portões e, de má vontade, me deixariam entrar pela porta da frente para acessar o quintal. Mas ainda sem esperar que alguém respondesse, tentei o máximo que pude ver se conseguia espiar pelas ripas da cerca. Não era o mesmo que medir, mas pelo menos assim eu poderia ver se a doca havia sido construída e verificar rapidamente se havia outras estruturas novas lá atrás que não deveriam estar ali. Depois de tentar inutilmente conseguir uma boa visão, me resignei a tentar me puxar para cima e espiar por cima da cerca. O que eu encontrei ali foi um quintal vazio, perfeitamente quadrado, completamente nivelado, com uma grama tão verde e bem aparada que parecia pertencer a um campo de golfe. Não fazia sentido estar tão bem cuidado, já que eu já havia provado que não havia como alguém colocar um cortador de grama lá atrás. E se os proprietários estavam dispostos a colocar tanto esforço no gramado dos fundos e na cerca, por que todo o resto estava tão mal cuidado? Mais estranho ainda, o gramado era completamente desprovido de qualquer outra coisa. Não havia móveis, nem árvores ou canteiros de flores. Apenas um quadrado sólido de grama, sem nem mesmo uma mancha de sol ou um trevo silvestre. Era como se fosse o que uma IA imaginaria que um gramado deveria ser. Procurando pela doca, percebi que a cerca se estendia até a parte de trás da propriedade, novamente sem nenhum portão. Agora isso fazia ainda menos sentido para mim. Por que alguém construiria uma doca que não poderia acessar? Por que alguém pagaria tanto por uma propriedade à beira da água apenas para bloquear a vista e o acesso à água? Completamente confuso, eu estava me preparando para considerar essa visita uma missão fracassada e voltar ao escritório. Mas quando estava voltando para o carro, olhei novamente para a porta da frente. Alguém tinha que estar em casa, certo? Talvez houvesse uma maneira estranha e esotérica de acessar a doca através da cerca, e talvez colocar um rosto humano em tudo isso fizesse a experiência parecer menos estranha para mim. Fui em direção às janelas. Elas estavam imundas, com cortinas cor-de-rosa rasgadas, mas fiz o meu melhor para espiar por uma brecha e ver se conseguia encontrar sinais de pessoas lá dentro. A sala da casa parecia ainda pior do que o exterior. A tinta esbranquiçada estava manchada de mofo e descascando das paredes. O carpete verde e fino estava rasgado em vários lugares, deixando-o intacto em alguns pontos e amontoado em outros. As luminárias estavam quebradas ou penduradas precariamente no teto, e eu não consegui ver nenhum móvel. Era o exato oposto do que eu esperava encontrar ali, e com uma sensação de desconforto, aceitei que tentaria a porta mais uma vez antes de desistir. Com a porta de tempestade aberta, chamei para dentro da casa, perguntando se havia alguém em casa. Nenhuma resposta. Expliquei mais detalhadamente quem eu era e o que estava fazendo ali. Nenhuma resposta. Com meu rosto tão perto da porta, comecei a sentir o cheiro do ar vindo de dentro. Era azedo e salgado, cheirava a água do mar estagnada e detritos em decomposição de uma maré baixa em um dia quente. Parecia que a casa tinha sido inundada com água do mar em algum momento e depois deixada para apodrecer lá dentro por eras. Anos depois, ainda não sei o que me fez dar um passo para dentro daquela casa. Acho que comecei a me preocupar com o dono. E se a casa tivesse sido saqueada e alguém estivesse ferido lá dentro? E se alguém não pudesse chegar até a porta
ou chamar por ajuda porque estava incapacitado. Qualquer que fosse o motivo, abri a porta de tela e dei um passo para dentro. Apenas um passo. O suficiente para espiar com a cabeça dentro da porta. O que imediatamente me atingiu foi a intensidade do cheiro anterior, tão sufocante que quase engasguei. Rapidamente comecei a me preocupar que alguém pudesse estar morto lá dentro e chamei novamente, perguntando se havia alguém em casa e se estavam bem. Agora, para dar um pouco mais de contexto. Eu não sou estranho a experiências sobrenaturais, ainda menos agora do que naquela época. Entre ver parentes falecidos quando criança e ocasionalmente avistar estranhos em um local histórico ou desaparecer diante dos meus olhos, aparições ainda me pegavam de surpresa às vezes, mas raramente me preocupavam. Normalmente, essas manifestações se apresentavam para mim como imagens vagas de uma pessoa por um breve momento, como se estivesse assistindo a um vídeo e a pessoa estivesse presente por apenas 1 ou 2 quadros. Tempo suficiente apenas para registrar o que você viu. Mais frequentemente, isso se manifestava como uma sensação, uma sutil mudança na pressão do ar ou uma qualidade elétrica no ambiente. Imagine a sensação que você tem quando alguém está bem atrás de você. Você não pode vê-lo ou ouvi-lo, mas de alguma forma sua presença é sentida. É assim, mas em maior magnitude e mais focado, geralmente ainda sutil o suficiente para ignorar se você não estivesse prestando atenção. Não foi isso que senti naquela casa. Assim que chamei, aquela sensação de presença era incomparavelmente alta e impossível de ignorar, como se uma pessoa estivesse gritando para que eu saísse. Na verdade, caí de joelhos de surpresa, minhas calças sujando-se com algum líquido no qual o carpete parecia estar saturado. O cheiro, a intensidade daquela presença, parecia que meu fôlego estava sendo sugado de mim. Então, eu ouvi uma batida, vinda de algum lugar acima do teto. Achei que eram passos no início, vindos do segundo andar. Parecia que alguém estava pisando agressivamente enquanto andava em círculos. Ou melhor, o ritmo parecia errado para passos e muito alto. Parecia que alguém estava batendo algo pesado repetidamente no chão. Já estava de volta ao carro quando percebi que tinha saído correndo. Tive muitas outras experiências paranormais desde então, mas até hoje nunca senti esse tipo de pânico animal, profundo e instintivo. Agora, se você estiver prestando atenção e puder decompor essa história em seus componentes básicos, talvez esteja se perguntando o que eu fiz depois, quando fui para casa. Poderia ser apenas uma casa estranha com um invasor dentro. Você teve um ataque de pânico e imaginou algumas coisas? Bem, durante meses depois, foi assim que justifiquei a situação para mim mesmo. As tentativas de entrar em contato com o proprietário no escritório me disseram que o número de telefone não estava mais em serviço. Embora meu chefe tenha ficado inicialmente desapontado por eu não ter concluído a visita, ele também entendeu que às vezes você simplesmente não consegue acesso e precisa tentar novamente em outro momento. Por um tempo depois disso, a casa estranha caiu no esquecimento. No outono, o furacão Sandy atingiu a região e minha carga de trabalho aumentou com todas as licenças enviadas para reparar danos da tempestade. Foi só na primavera que encontrei a licença daquela casa novamente, temendo que teria que voltar. Desta vez, trouxe minha câmera de trabalho, caso precisasse, na esperança de pelo menos documentar minha visita, mesmo que não conseguisse acesso. Mas a questão é que, quando voltei ao endereço pela segunda vez, a casa não estava lá. Para deixar claro, não quero dizer que ela havia sido substituída por uma nova casa, nem que havia sido demolida, deixando um terreno vazio na esquina daquelas 2 ruas onde ela ficava. Quero dizer que era como se a casa nunca tivesse existido ali. As 2 casas adjacentes agora parecendo muito mais próximas uma da outra, cada uma ocupando lados perpendiculares da esquina. Assim como da primeira vez, comparei o que vi com as plantas, e de fato, as 2 casas eram os endereços das casas ao lado da minha designação.
Mas a casa que eu tinha ido ver simplesmente não estava lá e parecia que nunca tinha estado. Apenas aquela planta confirmou para mim que havia uma casa ali. Tirei fotos da esquina vazia, voltei para meu chefe com um encolher de ombros e as evidências da inexistência da casa, e o assunto foi eventualmente arquivado enquanto eu me concentrava em outras tarefas. Eu gostaria de saber, alguém mais já teve experiências semelhantes com edifícios desaparecendo ou que simplesmente não pareciam reais? Minha mãe e eu sempre tivemos experiências paranormais ao longo dos anos. Eu postei aqui há alguns dias sobre um período específico de nossas vidas. Mas sempre houve algo ali que eu não consigo afastar ou explicar. Temos sentimentos estranhos uma sobre a outra. Às vezes, parece que conseguimos sentir as emoções uma da outra, ou simplesmente sabemos o que a outra está passando sem precisar dizer nada. Às vezes, consigo ouvir a voz dela, clara como o dia, no meu ouvido por um segundo, como se ela estivesse bem ao meu lado. Eu mando mensagem ou ligo para ela e ela diz: "Eu estava justo falando de você com tal pessoal. Já compartilhamos os mesmos sonhos antes. Uma noite tive um pesadelo em que minha mãe, meu irmão e eu estávamos em um parque e a mãe estava irritada comigo porque tínhamos que ir embora. Mas eu queria ficar e brincar mais. Ela havia colocado meu irmão na cadeirinha do carro e virou de costas por alguns momentos para me chamar novamente. Nesse tempo, um homem pulou no banco do motorista e começou a dirigir com meu irmãozinho, e minha mãe estava gritando e chorando. Não pensei nada disso, até que meu irmão ficou chateado no café da manhã e disse que um homem o levou embora em seu sonho. Ele, a mãe e eu descobrimos que todos tivemos aquele sonho na mesma noite. Um dia, eu estava em casa, a horas de distância dela, e não conseguia me livrar dessa sensação ansiosa de que o gato da família tinha desaparecido. Em algum momento, virei-me para meu ex e disse: "Só sinto que a mãe vai ligar e me contar", e nem 5 minutos depois, ela ligou para me dizer que ele havia saído de casa de alguma forma. Meu avô, pai da mãe, admitiu para nós que somos seu filho e neto favorito por causa de como somos estranhamente semelhantes à sua mãe, que morreu antes de qualquer um de nós nascer, em aparência, personalidade e voz. Ele e minha avó estão envelhecendo e está ficando mais difícil manter a casa, mas ele se recusa a se mudar porque acredita que sua mãe ainda está na casa deles. Ele a vê ou ouve às vezes, e isso o conforta. Minha mãe já foi informada de que há o espírito de uma mulher mais velha que a observa, e às vezes vem até mim. Eu sinto coisas estranhas em minha própria casa, como se alguém estivesse me observando, ou ouço barulhos estranhos que não consigo explicar, mas quando digo: "Eu sei que você está aí, mas pode parar, por favor?", isso cessa. Às vezes, acordo no meio do sono porque juro que alguém me chamou. Eu acho tudo isso mais reconfortante do que inquietante, mas me pergunto se isso é realmente possível.